Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ao nosso devocional de hoje. No nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre o seguinte tema: não tenho prazer na morte do ímpio. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo de 7 a 11, diz assim a palavra do Senhor: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu falares para desviar esse ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para se converter dele, ele, se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertereis e convertei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Essa palavra aqui, meus irmãos, ela está falando conosco com clareza, né? Da época lá de Ezequiel, mas hoje nós somos também a atalaia do Senhor. O que é a atalaia do Senhor? Nós somos os profetas de Deus aqui nessa terra, nós somos aquelas pessoas escolhidas para enviar a palavra, para falar do amor de Jesus, para falar o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que não é, entendeu? Diante da palavra de Deus. E às vezes, meu irmão e minha irmã, Deus manda você fazer e você não faz. Então a palavra aqui está deixando bem claro que diante da situação, se Deus me mandar ou se Deus te mandar, você pregar e falar do amor de Jesus para aquela pessoa que ele está prestes a morrer, né? E ele morrer sem você pregar para ele, né? Aí Deus vai cobrar do seu sangue. Mas se você pregar para ele, né? E ele se converter, né? Até mesmo se ele não se converter, do seu sangue mais o Senhor não vai cobrar. Porque você falou do amor de Jesus para aquelas pessoas, né? Então, meus irmãos, diante da situação que nós estamos vivendo hoje, né, diante desse Covid, diante de tanta enfermidade vindo aí, né, nos ares, atacando a humanidade, essa guerra que é uma guerra econômica, né, guerra de capitalismo com o comunismo, né, é uma guerra e que a população acaba sendo atingida, né, através dos vírus que vêm por aí. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que pregar, nós temos que falar do amor de Jesus para essas pessoas, para que essas pessoas não possam morrer no pecado,
para que elas possam morrer, mas na presença do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, se Deus colocar você para falar do amor de Jesus para as pessoas que estão passando por essa situação, ou até mesmo por outra situação, à beira de morte, que você pregue para que esta pessoa possa morrer com Cristo e não morrer sem Jesus. Porque aqui diz bem claro na palavra que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Vocês acham que Deus tem prazer de ver aí uma pessoa pecadora morrer na mão de outro ou morrer sem se converter, sem pedir perdão dos seus pecados? Deus não tem prazer nisso. Deus quer que todos nós pregamos, que todos nós falamos do amor de Jesus, que todos nós pregamos e alertamos, né? Para que essas pessoas possam se libertar do pecado, né? Então aqui deixa bem claro para nós, né? Aqui nós devemos pregar para essas pessoas, para que elas possam se libertar do pecado, né? O Senhor quer que elas se convertam, que se convertam. E aqui diz assim: Deus quer que todos voltem a Ele. Vocês acham que Deus não quer que todos voltem a Ele? Todos. Deus quer que todos, né? Desde lá o traficante, o drogado, a prostituta, aquele que mente, aquele que desonesto, aquele que faz coisas erradas, né? Então, Deus não tem prazer na morte dessas pessoas, né? Então aqui ele quer que essas pessoas busquem a salvação e assim não morram com seus pecados, né? E para que essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, não morram com esses pecados, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pregar, nós temos que falar do amor de Jesus, falar as boas novas, falar do conserto, falar das pessoas se libertarem, né, do pecado, se libertar das coisas que não provêm do Senhor, né? E os crentes aqui deixam bem claro para nós que somos servos do Senhor, nós que acreditamos no Senhor, nós devemos compartilhar, né, desse desejo de Deus, que nenhuma pessoa morra sem a salvação, que nenhuma pessoa morra sem o arrependimento de seus pecados. Nós temos que pregar para os ímpios, pregar para aquelas pessoas, para que eles possam acreditar e crer no Senhor Jesus, né? Porque Ele morreu na cruz por cada um de nós para nos salvar e que eles possam libertar dos seus pecados, pedir perdão dos seus pecados, converter dos seus pecados. A palavra está aqui pedindo para que haja conversão. Por quê? Porque o Senhor não quer que nenhum desses se partam sem a salvação. Ele quer que as pessoas, né? Aqui deixa bem claro que ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer de ver uma pessoa morrer sem a salvação, meus irmãos. Então nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, né? Falar principalmente agora. Quantas pessoas estão pedindo para que nós possamos orar para um que está na UTI, orar para outro que está com enfermidade do Covid na sua casa, outro que está hospitalizado, né? Então nós temos, meus irmãos, essa doença que está vindo aí, ela está vindo assim de um tapa para acabar com as pessoas, e nós temos que pregar para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se arrependam dos seus pecados, porque o Senhor não quer que nenhum morra sem a salvação, né? O Senhor quer que você reconcilie com o Senhor, que você peça perdão dos seus pecados, que você se converta ao Senhor.